Olá a todos, que Deus abençoe. Um dia maravilhoso, cheio da bênção de Deus. Mais um vídeo, mais um dia na presença do Senhor. Que nós possamos cantar, louvar. Hoje é um dia de festa. Hoje é um dia que nós fazemos o nosso pequeno grupo de oração. Hoje eu vou pegar uma música que, puxa vida, faz muitos anos que eu não tocava ela. Mas poucos vão conhecê-la, tá? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu peço para você, curta, comenta, compartilha e siga o canal. Com teu Espírito eu cantarei, com a minha voz te louvarei. Teu nome, Senhor, agora e para sempre. Louvado seja o teu nome, pela misericórdia. Louvado seja o teu nome, pelo teu grande poder. Louvado seja o teu nome, por todos que te cercam. Seja o teu nome, pela Eucaristia. Louvado seja o teu nome, por tua Mãe Maria. Louvado seja o teu nome, lá lá lá, lá lá lá, lá lá lá, lá lá lá, seja o teu nome. Teu Espírito eu cantarei, com a minha voz te louvarei. Bendito seja o teu nome, Senhor, agora e para sempre. Louvado seja o teu nome, pela misericórdia. Louvado seja o teu nome, pelo teu grande poder. Louvado seja o teu nome, pela tua igreja. Louvado seja o teu nome, pelo tom da vida. Louvado seja o teu nome, pela misericórdia. Louvado seja o teu nome, lá lá ya, lá lá ya, lá ya, lá ya, lá lá ya, lá ya, lá 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 ya. Seja o teu nome. Sim, Senhor, louvado seja o teu santo nome, pela tua grandeza, pelo teu amor. Nós queremos te bendizer, Senhor, nós queremos render louvores a ti. Nós queremos dizer, Senhor, que tu és o nosso Deus e que não há outro Deus longe de ti, Senhor. O nosso coração se alegra em tua presença. Senhor, nós queremos erguer os nossos braços de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e dizer, Senhor, tu és o nosso Deus e, Senhor, nós queremos louvar, bendizer, adorar a ti, Senhor, render louvores e glórias a ti, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Senhor, tu és o nosso Deus supremo, nosso coração se derrama diante de ti, para que a tua graça se manifeste no meio de nós, para que o seu amor, Senhor, seja verdadeiro em nosso coração. Senhor, nós temos sede do teu amor, nós queremos viver, Senhor, a tua graça. Por isso, Senhor, vivemos todos os dias aqui, louvando e bendizendo o teu nome. Tu és o nosso Deus. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te adoramos, Senhor.
Senhor, que todos os povos, raças e nações, Senhor, que todo ser que respira, sim, Senhor, que todo o universo se dobre diante da tua grandeza. Tu és o nosso Deus, um Deus de amor. E nós, Senhor, dizemos, nós te amamos, nós te louvamos, nós te adoramos. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque nos resgataste e nos trouxestes aqui. Obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor, porque tu não desistes de nós. Nós constantemente pecamos e ofendemos frontalmente a ti, Senhor. Por isso, Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor aceita o nosso perdão, de coração contrito e arrependido. Louvado seja, Senhor. Senhor, nós aqui estamos agora, mais um momento de oração, nesse momento. E o nosso coração se eleva, Senhor, até os céus. E nós queremos dizer, Senhor, agora, com todo o nosso coração, que nós queríamos pedir perdão, Senhor, pelas vezes que pecamos, pelas vezes que erramos, pelas vezes que ofendemos, Senhor, a tua graça com os nossos pecados. Irmão, eu convido você a se arrepender profundamente e dizer, Senhor, eu sei, Senhor, que a minha condição é pecadora e pela tua graça eu não prometo não mais pecar. Por isso, Senhor, santifica-me e perdoa-me, Senhor, pelos meus pecados. Santifica-me para que eu não peque mais. Mas, Senhor, dai-me a graça do perdão. Nós agora nos curvamos diante da sua grandeza, Senhor, e dizemos, pelos nossos pecados nós não somos nada. Não somos merecedores, Senhor, da tua graça. Mas pela tua misericórdia, Senhor, tu nos resgata e nos dá o teu amor e a tua graça e a tua salvação. Receba, Senhor, a nossa oração. Receba, Senhor, agora todo o nosso ser em tuas mãos, para que a graça ela seja reconhecida em nós e o nosso amor, Senhor, nosso coração possa estar cheio do teu amor. Uricanta la halabalabari anda la baricanda la halabarishiri biricanda la ori halabalabari canda la balahalabari canda. Ola chandala candala balabari candala bari chandari. Ola candala bari candala candala bari candala. Ola cantala balabari candala bari candala. Ola shariala candari ala shariala balacanda. Ola sharia candala halabariala. Sharia cantala halabari shiribiriala halabi cantalia. Ori ala bari shiriala cantala variandariala. Ori ala candala balabari shiri candala. O Senhor nos traz agora um renovo, uma nova esperança, uma nova paz. E para que nós possamos viver isso, Senhor, em tua presença, nós pedimos que o Senhor envie sobre nós o teu Espírito. O Espírito Santo de Deus possa repousar sobre nós e possamos, Senhor, ser cheios da tua graça. Que o Espírito Santo, Senhor, agora possa trazer em nós um novo amor, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Urianta la barishiri, biricanta la balabarishiri, biricanta la balabarishiri. Shiribiricanta la balabarishiri, biricanta la balabarishiri, biricanta la bari. Shiribiricanta la balabarishiri, biricanta la barianta la bari. Vai pedindo agora. Vem, Espírito Santo de Deus. Shiribiricanta la balabarishiri, biricanta. Shiribiricanta la balabarianda la balabari, shiribiricanta la shiribiricanta la balabari, shiribiricanta la baria la barianda la shiribiricanta la balabarianda la barianda la barianda la bari, shiribiricanta la barianda la shiribiricanta la barianda, shiribiricanta la yanda la bari, shiribiricanta la shiribirianda la ricanta la barianda la yanda. Vem, Espírito de Deus. Vem com o teu mover, vem mover em nós, Senhor, agora, no nosso coração, transformar a nossa vida, transformar, Senhor, o nosso ser, transformar, Senhor, tudo aquilo que há dentro de nós.
Refaz, Senhor, em nós o teu poder, a tua obra. Vem, Espírito de Deus. Canta la balabarixiri, andari, canta la balabarixiri, canta la uri, canta la balabarixiri, canta la balianda. Move-te em mim, move-te em mim, marca minha mente, meu coração, de minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, meu coração, sente minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te, Senhor, e transforma totalmente o nosso ser. Vem, Espírito de Deus. Vem mover em nosso coração. Vem fazer a obra, Senhor. Vem transformar a nossa vida, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. Canta la balabarixiri, canta la balianda la barixiri, canta la balabarixiri, canta xiribirianda la balabarixiri, birianda la bali, canta la balabarixiri, canta la bali, xiribiri, canta la balabarixiri, canta la balianda la barixiri, xiribiri, canta la balabarianda la balianda la barixiri, canta la balianda, xiribiri, canta la barixiri, canta xiribiri. Vem, Espírito de Deus. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Senhor. Dai-nos a inspiração. Vem, Espírito Santo, nos dar a Sua graça, Senhor, e a Tua misericórdia, Senhor. Precisamos, Senhor, do Teu amor. Uriala canta, andala balabarixiri, biri canta. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim, move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Peça o Espírito Santo, meu irmão. Peça a graça desse Espírito em sua vida. Peça que o Espírito Santo derrame sobre vós a tua unção, o teu poder, a tua misericórdia. Peça ao Senhor que Ele transforme a tua vida numa nova vida. Peça a Deus que o Espírito Santo de Deus te traga o algo novo, o vento que sopra onde quer. Que o Espírito Santo seja renovação em tua vida, mas renovação em todas as áreas, principalmente na área espiritual. Mas que Ele seja renovação também dentro da tua família, em você dentro do teu trabalho, que Ele seja renovação em tua vida por um todo. Peça ao Espírito Santo para que você seja conduzido pelo Espírito Santo, para que a condução do Espírito Santo leve você cada vez mais no lugar mais alto, na espiritualidade, dizendo, e no lugar mais baixo da humildade. Que nós possamos viver a graça de Deus em nós. Que o nosso amor seja verdadeiro, pleno, como foi pregado ontem.
Se você não viu, veja a pregação de ontem. Mas que o Espírito Santo nos toque, nos ensine a amar, nos conduza à vontade de Deus. Que o Espírito Santo nos dê uma nova esperança, um novo amor. Abra-se o Espírito Santo e fala: vem, Espírito Santo, usa-me. A partir de hoje eu quero ser uma nova criatura. Eu quero, Senhor, ser conduzido, ser usado por Ti. Move-te em mim, repousa sobre mim o Teu Espírito, para que eu possa viver, Senhor, conforme a Tua vontade. Louvado seja. Vamos à palavra, meus irmãos. A palavra de hoje está lá no livro de Efésios, capítulo 4. Os versículos de 7 a 16. Não, desculpa. Efésios 4, a partir do 17 ao 24. Efésios 4, 17 a 24. Falei os versículos errados. E o que o Senhor quer nos falar hoje? São palavras que o Senhor fala através do apóstolo Paulo, me encarrega de transmiti-las, mas é a boca do Espírito Santo que falou sobre Paulo e vai falar sobre mim. Portanto, eis o que digo, conjuro no Senhor, não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê de suas ideias frívolas, têm o entendimento obscurecido, sua ignorância e o endurecimento do seu coração. Mantém-nos afastados da vida de Deus, indolentes, entregam-se à dissolução, à prática apaixonada de toda espécie de impureza. Vós, porém, não foi para isto que se tornastes discípulos de Cristo. Se é que me ouvistes e dele aprendestes, como convém a verdade em Jesus, renunciai à vida passada, despojai do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Renova-te sem cessar o sentimento da vossa alma, revesti-vos do homem novo, criado à imagem e semelhança. Verdadeira justiça e santidade. Aqui na passagem tem umas coisas interessantes, não é? Ele começa a falar da vida pregressa. Não sei falar essa palavra, tentei gastar e gastei errado. Mas a gente sabe o que quer dizer. Dos pagãos, que vivem de maneira frívola, e a gente vê isso hoje em dia. Pessoas que vivem como se não houvesse amanhã. Pessoas que se divertem e não buscam a verdade. No sexo desenfreado, na bebida, na droga, em diversões descontroladas. Às vezes, Paulo fala em Romanos, o salário do pecado é a morte. Que nós possamos, aqui ele fala, olha, veja a vida desse povo. Não fosse para isso que vocês tornasses discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo sou eu. Discípulos de Cristo é você. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Não é para isso que Deus nos chamou. Deus tem um plano maior, Deus tem uma grandeza, Deus tem um plano para você, Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para os seus discípulos. Aliás, Deus tem um plano para a humanidade, mas muitos não dizem não, então muitos não participam desse plano. Mas você que está aqui disse sim. E o Senhor quer usar de você. O Senhor quer te dar a vida nova. E ele fala, renunciai à vida passada. E aqui Paulo mostra que vida passada é a vida que nós vivemos. E é tudo aquilo que nós vivemos no ontem. Renuncia a isso. Não existe vida antes disso. E nem haverá vida carnal depois disso. Então, renuncia daquilo que você viveu. E foi bom. A diversão. Mas hoje Deus tem um chamado, Deus tem que te mostrar uma nova possibilidade. Deus quer te mostrar uma nova probabilidade.
Como Jesus diz lá em Lucas 9, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, conquistar o mundo. Como é o caso, por exemplo, um dia vai acontecer com o anticristo, mas vai perder a vida eterna. De que adianta? Então, comportai-vos como os homens novos, certo? Então, revestimos do homem novo, criado à imagem e semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas quando nós assumimos para nós a couraça, a armadura do homem novo, ou da mulher nova, seja você, dentro de nós, assumimos uma nova postura de não falar palavrão, de não viver um mundo desenfreado, fazendo loucuras. Porque o pecado acaba com o próprio corpo. As drogas vai te matando, vai te trazendo doenças, o sexo com a pessoa errada. Enfim, irmãos, extremamente importante que nós entendamos, que nós buscamos, se você está em alguma dessas coisas, se você é um drogado, se você é um alcoólatra, que nós possamos mudar essa realidade dentro de nós. Que nós possamos revestir do homem novo, e o homem novo vai além disso. O homem novo vai da sua postura, não somente dentro da igreja, mas fora dela ainda mais. De a postura de um homem íntegro, onde a sociedade olha, aquela pessoa é diferente. Ela não grita, ela tem uma postura diferente. Na honestidade, de entender o que é seu e o que não é seu. O que te pertence e o que não te pertence. É extremamente importante nós entendermos e nós vivermos uma realidade nua e crua. Que nós possamos assim viver em Cristo, para Cristo, com Cristo. E é simples, é só você ler a palavra de Deus. E que nós possamos assim crescer cada vez mais. Viver cada vez mais. Abraça a causa. Se você está aqui, porque assim como Pedro na praia, Jesus passa pela praia e fala: Pedro, larga tudo que você tem aí, larga tudo para trás, vem e segue-me. Pedro foi um homem capaz de largar sua vida de pescador, as suas coisas, para seguir a Cristo. Ele não tinha nada. E depois ele conquistou tudo. Porque ele largou de todas as coisas, se desapegou e ficou livre para receber a graça de Deus. O nada de Pedro se transformou em tudo. Porque ele se tornou líder da igreja. Porque ele se tornou... E apesar de todos os pecados que nós vemos de Pedro, de negar Cristo, de quase morrer afogado lá pela falta de fé, Jesus fala, homem de pouca fé. Jesus chama até de Satanás. Quando Jesus fala que vai ser crucificado, ele, não vou permitir isso. Quando Jesus vai lavar os pés, meus pés você não lava. Mas ele foi desapegado naquele momento, e Cristo viu isso. Largou redes, largou pescas, não olhou para trás e seguiu em frente. Ele perdeu o mundo e ganhou o céu. Irmãos, essa é a nossa proposta. Eu não estou falando para você largar a tua vida, eu não estou falando para você largar os teus bens. Pedro foi necessário fazer isso. O jovem rico não conseguiu fazer o que Pedro fez. E Cristo se entristeceu, mas permitiu. Então que o nosso coração se consuma pelo amor de Deus. Isso é muito importante dizer também. Tem muita gente na igreja que se consome mais pela obra do que pelo amor de Deus. Pessoas que vivem a obra constantemente, que vivem trabalhando, mas lá em São Bento diz, ora labora, né? É um equilíbrio da espiritualidade e do trabalho.
São Pedro dizia. Então, que nós possamos, ou seja, Marta e Maria, né? Tem pessoas, Marta se consome pela obra e Maria pelo amor de Deus. Quem você é? Marta ou Maria? Extremamente importante nós pensarmos isso. Não se consuma tanto pela obra, pelo trabalho, pelo cansaço. Primeiro, se permita que Deus, porque não adianta eu trabalhar na igreja, mas não ter o coração conquistado por Deus, eu ser mesquinho, eu brigar com os meus irmãos de igreja, quando eu saio de lá eu dou contra-testemunho. É extremamente importante eu entender de todo o meu coração, de toda a minha alma, que eu preciso, primeiramente, me consumir por Deus, me converter. E a partir do momento que eu estiver preparado para o trabalho, eu vou à obra, eu vou à luta, à batalha. E você se consome pela obra ou pelo amor de Deus? Estou falando que a obra é errada, não, é muito necessária. Mas se você não tiver sido conquistado por Deus, como diz lá Provérbios 16, 32, se não me engano, mais vale a paciência do que o heroísmo, vale aquele que conquista o coração do que aquele que domina uma cidade. Sinta-se consumido pelo amor de Deus. Que não adianta você estar dentro do templo como homem velho, ou como mulher velha. Se você consumir pelo amor de Deus primeiramente, você ser consumido pelo Senhor, aí sim, um homem novo, uma mulher nova estará preparada para o trabalho na obra. Não tem como colocar vinho novo em odre velho. Ou seja, o Espírito Santo, que é o vinho novo, não entra em coração velho, em homem velho. É necessário que nós abramos o nosso coração e deixamos que a graça de Deus nos consuma completamente. E que nós possamos dizer, Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus, eu me consumi por Deus. E a partir daí, eu recebi a graça. Não pense que Deus se alegra de você estar ali trabalhando na igreja. Porque o próprio Cristo falou, antes de você deitar a sua oferta, se reconcilia com o teu irmão. Porque tem muita gente trabalhando na igreja com o coração quebrado, com o coração velho. Gosta de se aparecer na igreja com o trabalho, mas vive uma vida velha. Não conversa com o próprio irmão, com a própria mãe. Aonde nós queremos chegar? Então não viva mais como o homem velho. Se consuma do homem novo. Se consuma pelo amor de Deus. A obra é consequência do consumo daquele que é consumido por Deus. Aquele que abre o coração e deixa que Deus cuida. De Maria, não de Marta. Espero que você tenha entendido. Poderia falar muito mais, mas eu acredito que essa pregação foi imensamente suficiente. Que Deus te abençoe, te guarde. Até a próxima oração, na presença do Senhor. Muito feliz por mais um dia, pela vitória de Deus aqui, através do combate pela oração, na vitória de Deus através de mais um vídeo sendo evangelizado. Curta, comenta, compartilhe, siga o canal. Eu espero cada vez mais que acima de que tenha grandes e grandes números de visualização, que tenha uma ou duas pessoas, você que está assistindo, que esse vídeo tenha transformado a tua vida. Vale mais do que ter o vídeo lotado de pessoas. Se tiver, ótimo. Se tiver também transformando o coração dessas pessoas, melhor ainda. Mas Deus falou diretamente a você. Deus está falando diretamente ao seu coração. Por isso, alegre-se. É o Senhor nosso Deus que está falando com você. E se você assume isso, se você bate como sentimento de pertença, isso é meu, Deus vai agir e Deus vai fazer a maravilha. Que Deus te abençoe e te guarde. O meu grande abraço e fique com Deus. E até a próxima oração. Amém.
Tchau, tchau.